Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, teremos vários assuntos para falar nesse vídeo aqui. Essa questão de escolher o marido ou a esposa das pessoas, nós vamos abordar esse assunto também. E tem dois vídeos que eu vou reagir aqui para vocês. Além de que teremos um relato, não é? Uma história do Velho Oeste, aqui para vocês, narrado pelo Casal 20, não é? Então, vamos lá. Mas antes de começarmos esse vídeo de hoje, ainda falando do vídeo anterior, eu fui padrinho de casamento, não é? Lá nesse lugar aconteceram coisas que eu digo para vocês engraçadas. Uma delas foi que na hora que eu estava subindo pelas escadas, passou um garçom, um jovem rapaz, e ele foi, olhou para mim, eu não conheço, né, não lembrava dele, na verdade. Aí ele foi e falou assim, boa noite, Pilatos. Aí eu não aguentei. Foi um rapaz que participou da Paixão de Cristo, que eu falei aqui e mostrei imagens em alguns dos vídeos aí para vocês, não é? Acho que 2 vídeos que eu mostrei essa coisa da Paixão de Cristo, né? E o rapaz me reconheceu, mas eu não sou de guardar feição de homem, né? Então eu não reconheci na hora. Eu falei, tudo bem, não conte aqui dentro da igreja para todo mundo que eu sou Pilatos, não, porque pode dar problemas para mim, não é? Aí demos risada. Ele foi seguir o trabalho dele, né? E eu voltei lá para a mesa para a confraternização, né, do casamento. No vídeo passado também eu falei que o casamento é uma das celebrações que eu acho mais bonitas. Tem uma outra também que eu gosto muito, não falei no vídeo, que é aniversário de 15 anos das meninas, não é? Temos vídeos aqui em casa aqui do aniversário de 15 anos da minha filha, não é? Eu tive que usar terno também. Foram algumas vezes na vida que eu utilizei dessa vestimenta, não é? Terno e gravata. Foram alguns casamentos que eu fui padrinho e também o aniversário de 15 anos da minha filha, há 10 anos, né? Já tem 10 anos isso. Bom, agora nós vamos, primeiramente, ver essa curiosidade. Uma coisa que eu mesmo observei, aí pesquisando na internet, reparei que existem muitos casos sobre esse que eu vou falar para vocês aqui. Por exemplo, nós homens, quando vamos buscar uma esposa, quando a gente ama e admira as nossas mães, não é? A gente busca uma mulher que tenha traços de personalidade, ou às vezes aparência também, da mãe da gente. O mesmo acontece com as mulheres. Quando admiram seus pais, costumam buscar no marido traços de comportamento e talvez em casos a aparência também, não é? Mas é claro que a gente vê casos de mulheres, por exemplo, buscando homens diferentes, pensam mais no dinheiro. Se o cara tem dinheiro, às vezes é até bem diferente do pai. Mas uma coisa que eu percebi é que quando o filho ou a filha não tem essa admiração pelo pai ou pela mãe, geralmente buscam parceiros diferentes dos pais ou das mães. É isso que eu pude observar. E isso avaliando não só o que eu vejo pessoalmente, né? Claro que eu observo tudo, mas também vendo esses indícios falados, apontados na internet, nessa pesquisa que eu fiz. E eu organizei para vocês aí um texto aí narrado pelo Casal 20 e vocês vão observar. E daqui a pouquinho a gente volta para anunciar as outras coisas que teremos nesse vídeo de hoje. Assiste aí.
A ideia de que homens buscam a figura materna para se casar é uma generalização popularmente discutida na psicologia, com algumas teorias como o complexo de Édipo de Freud sugerindo que as pessoas tendem a se sentir atraídas por características familiares, como os cuidados e a proteção recebidos na infância. No entanto, essa busca pode ser inconsciente, e o resultado depende de fatores individuais, como a dinâmica familiar e o ambiente em que a pessoa cresceu. Explicação psicológica. 1. Familiaridade no amor. A psicologia sugere que as primeiras experiências de amor e cuidado, geralmente com a mãe, influenciam os relacionamentos futuros. As pessoas tendem a buscar o que é familiar. 2. Busca por cuidado e proteção. Alguns homens podem procurar inconscientemente em suas parceiras as mesmas sensações de acolhimento, proteção e cuidado que tiveram na infância, idealizando-as como uma versão adulta da mãe. E 3. Complexo de Édipo. Segundo a teoria freudiana, os homens desenvolveriam um desejo inconsciente pela mãe, o que pode levar à transferência inconsciente de características maternas para as parceiras adultas. Outros fatores a considerar. 1. Dependência emocional. Em relacionamentos onde o homem não estabelece limites saudáveis com a mãe e busca sua validação constante, ele pode acabar transferindo essas expectativas de cuidado para a parceira, o que não é saudável para o casamento. 2. Expectativas diferentes. É importante ressaltar que homens também buscam parceiras com quem tenham uma relação de igual para igual, que tenham sua própria identidade, segurança e que não dependam exclusivamente de atenção constante. E 3. Casamento e prioridades. Um casamento saudável requer priorizar a parceria, o respeito mútuo e a criação de uma nova unidade familiar. A busca de uma mulher por um parceiro que lembre a figura paterna pode ter raízes psicológicas profundas, como a busca por proteção, validação ou a repetição de padrões de relacionamento da infância. Essa dinâmica pode surgir da necessidade de resolver questões não resolvidas com o pai ou de se sentir emocionalmente ligada a ele, o que, se não houver autoconsciência, pode gerar tensões, pois o marido não deve substituir o pai. É importante reconhecer o papel do pai, mas também permitir que o relacionamento com o marido seja autêntico e maduro. Fatores que explicam essa busca. 1. Influência psicológica. A relação com o pai, seja positiva ou negativa, pode moldar a forma como a mulher percebe e escolhe seus parceiros na vida adulta. 2. Busca por características específicas. Mulheres podem inconscientemente buscar parceiros com características que consideram positivas em seus pais, como segurança, estabilidade e maturidade. 3. Padrões de comportamento. A forma como a mulher se relaciona com o marido pode ser influenciada por padrões de relacionamento com o pai, como a necessidade de validação ou o medo de rejeição. E 4. Resolução de questões não resolvidas. Em alguns casos, a mulher pode estar, inconscientemente, buscando um parceiro para resolver questões não resolvidas com o pai, como a falta de atenção ou amor. O que fazer para ter um relacionamento saudável? 1. Autoconsciência. Entender a origem dessa busca por características paternas no parceiro é o primeiro passo para construir um relacionamento saudável. 2. Diferenciação. Reconhecer que o marido não é uma réplica do pai e que ele tem seus próprios valores e personalidade é fundamental. 3. Comunicação. Estabelecer uma comunicação aberta e honesta com o parceiro sobre as necessidades e expectativas pode ajudar a evitar conflitos e mal-entendidos. 4. Resolução de conflitos. Procurar resolver questões antigas com o pai, para não transferir mágoas e expectativas para o relacionamento atual. E 5. Respeito. O relacionamento deve ser construído com base no respeito e na parceria, sem a necessidade de que um dos parceiros ocupe o lugar do outro. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aí agora
Tinha um cara, um criminoso, não é? Se eu não me engano, traficante. Saiu essa notícia desse cara aí da foto. Quando apareceu a foto dele, várias mulheres, várias, mas muitas mulheres, pedindo informações, as redes sociais do cara, telefone, que queriam contato com o cara, por conta da aparência dele. Vocês estão entendendo aí o nível mental de algumas? Segue o baile, não é? Fazer o quê? Bom, imagino que deva ter tirado a dúvida de muitos vocês aí, né, com relação a isso. Pode perceber, geralmente a gente busca alguém que é equivalente. E quando eu falo em buscar uma esposa digna, uma mulher digna, é porque o parâmetro que eu tenho é da minha mãe. A minha mãe é a pessoa mais digna que eu conheço. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe só teve o meu pai. Estão entendendo o que eu estou falando? Ela nunca mais quis saber de nada relacionado a isso. Ela nunca mais teve ninguém. Ela, nas atitudes dela, ela é a pessoa que mais mostra para mim dignidade, honra, caráter. Estão entendendo? Não é à toa que eu me espelho nela com relação a isso. Eu sou quem eu sou em forma de comportamento e de honra. Agradeço muito a minha mãe, primeiramente, e depois ter praticado artes marciais orientais, Kung Fu e Karatê, que me ensinaram muito essa questão de honra, apesar de que o meu comportamento honrado já vem desde a época de criança. Eu já expliquei essa história aqui. Peguei o meu pai num ato de traição, de adultério, eu com quase 5 anos. Desde essa época, eu me recordo que eu não queria ser desse tipo. E cumpri o que eu prometi. Eu sou correto desde que eu me entendo por gente. Estão entendendo, não é? Mas é basicamente isso. A pessoa, quando busca alguém, ela geralmente observa e compara com as pessoas que ela admira. É sempre assim. Então você, pai, que tem uma filha casada com um cara completamente diferente de você, saiba que a tua filha não te admira. É a mesma coisa, eu digo isso para as mães. Se a pessoa que ela encontrou é diferente, totalmente diferente da mãe, é porque não tem admiração nessa situação aí. Agora, o próximo caso aqui são 2 vídeos de uma mesma moça, que para mim é outra que eu vejo, que sempre aparece para mim vídeos dela. É super inteligente essa menina. Ela tem muita sabedoria. E ela vai abordar 2 assuntos, não é? Um dos assuntos é falando que homem hoje em dia não valoriza as mulheres, não quer mais pagar as contas. E ela diz, com muita sabedoria, que o homem só investe naquela pessoa que ele detecta valor. E é a pura verdade. É isso mesmo. E eu acho que não só o homem, a mulher inteligente, ela quando investe em alguém, ela investe porque ela reconheceu o valor na pessoa. Ela vai se dedicar àquela relação quando ela percebe valor. Eu acredito que isso valha para homens, né, e para mulheres. É isso que eu penso. O outro vídeo dela, ela fala uma coisa que eu já abordei em muitos outros vídeos, que alguém falou para ela, são pessoas que sempre mandam mensagens para ela, tá, gente? O rapaz disse que namorava uma menina da igreja, dessas, né, que frequentam muito a igreja, e que ela traiu ele com um carinha da igreja, com um irmãozinho da igreja, não é? Aí ela fala que ela critica muito e ela tem medo das pessoas reclamarem dela por ela criticar muitas mulheres de igreja. Nós temos visto muitas mulheres de igreja fazendo coisas erradas, às vezes pior até do que as de fora.
como homens também, fazendo coisas piores do que os homens de fora da igreja. Mas isso aí não é culpa da igreja, isso é culpa da pessoa, né? É a pessoa que tem um caráter duvidoso ou mau caratismo, não é? Não é culpa da religião, isso é culpa da pessoa, porque o pecado é culpa das pessoas. As pessoas não devem enfrentar o pecado, as pessoas devem evitar o pecado. É dessa forma. E nesse vídeo ela deixa bem claro, né, a opinião dela. Eu costumo dizer que o caráter, o que a pessoa diz ser, palavras até o vento leva, até papagaio fala, mas você tem que prestar atenção nas atitudes da pessoa. É nisso que você tem que prestar atenção. É dessa forma. Preste atenção no que a pessoa faz, não no que a pessoa fala, porque ela se entrega. Ninguém consegue fingir o tempo todo. Você observa pessoas de igreja ou de fora da igreja, é pelo comportamento. É o comportamento que vai dizer qual é a honra da pessoa. É isso que vocês têm que entender. Assiste aí. Anne, a menina usava saia e se dizia cristã e traiu o irmão da igreja. É aquela questão, né? Não falo por todas, mas cuidado com honradinha de igreja. As pessoas ficam, né? Ai, porque da igreja tem as melhores... Gente, pelo amor de Deus. Eu nem vou entrar nesse contexto que toda vez que eu uso alguns termos questão de igreja, eu recebo ataque hater aqui, tá? Às vezes vocês se apegam tanto na questão de, ai, porque a tatuagem de fulana, tá? Mas começa a olhar quem se maqueia com vestes demais e por dentro a alma tá podre, tá cheia de podridão e faz coisas que até o diabo duvida, que eu canso de falar aqui, tá? Tem muita honradinha aí da igreja que, pelo amor de Deus, tá aí, ó, a prova viva disso. Às vezes vocês se pegam pelo que é superficial e quer tudo aquela pessoa que é montada por fora, mas por dentro não tem caráter, pelo amor de Deus. Só tem homem frouxo na geração atual que quer dividir a conta. Deixa eu falar uma coisa, foi uma mulher que me comentou isso aqui. Homem só investe tempo e dinheiro naquilo que ele vê valor. Naquilo que ele vê que vai ter retorno, que vale a pena o investimento dele. Se você só está encontrando homens que não investem em você, é porque ele não viu valor em você, eles não têm segurança do retorno que você vai passar pra ele. É só por uma noite, nada mais. Eu sei que vai te doer isso daí, o que eu tô te falando. Os homens são os que mais gastam no mercado, tá? Perfume, carro, é seguro, são coisas de alto valor e alto padrão. Eles investem em jogos, não é à toa que o homem investe naquilo que ele está apostando que terá retorno. Então talvez é os sinais que você está trazendo para esse homem, que ele está observando, essa mulher aqui não tem tanto valor assim para mim, né? Então, se avalie. Bom, bem legal, bem esclarecedor, não é? Esse vídeo está bem carregado, né, de várias informações para vocês, não é? Agora nós teremos uma história de vingança. Essa história aconteceu ali nos Estados Unidos, né, na época do Velho Oeste, naquela guerra que teve de secessão, não é? Norte contra o Sul, lá nos Estados Unidos, e o rapaz, ao retornar da guerra, descobriu que o sítio deles, né, foi invadido, tudo saqueado, incendiado, o pai dele foi morto, não é? E provavelmente a pessoa que fez isso pegou as escrituras, né, e ficou sendo dono da propriedade. A história é muito triste, mas o rapaz fez o que deveria fazer. E como eu já disse, eu gosto muito de histórias de Velho Oeste, de Bang Bang, né? Eu gosto muito. Assiste aí. Ele voltou da guerra para encontrar apenas cinzas, Texas, 1866. Levi Yates lutara por uma causa que morreu antes que ele voltasse para casa. O que encontrou foi o campo queimado, a casa saqueada e o corpo do pai enterrado às pressas sob uma pedra sem nome. A escritura da fazenda também havia sumido, agora registrada em nome do coronel Armon, um homem que trocava sangue por propriedades e chamava isso de lei. Naquela noite, Levi enterrou o pai como devia. E jurou que equilibraria as contas com as próprias mãos. Durante 2 longos anos, o interior do Texas sussurrou seu nome como uma maldição. De San Marcos ao Rio Vermelho, homens ligados a Armon começaram a desaparecer, alguns mortos no escuro, outros encontrados ao lado de fogueiras apagadas.
Diziam que ele nunca falava, apenas deixava uma marca entalhada em madeira ou osso, Y. Cada morte era fria, precisa, calculada, vingança executada com a calma de quem já perdeu tudo. O coronel dormia cercado por guardas armados, mas até eles passaram a olhar por cima do ombro. Quando Levi Yates finalmente apareceu, não disparou um tiro. Entrou pela porta da frente da casa do coronel, colocou uma única bala de latão sobre a escrivaninha e, ao lado, um bilhete escrito com mão firme. Maior que, dívida paga. Ao amanhecer, Armon estava morto. O rifle sumira, e a trilha do justiceiro já havia sido engolida pelas planícies. Os homens da lei procuraram, mas nunca o encontraram. Uns dizem que fugiu para o México. Outros juram que ainda vaga pelas estradas de terra. Um fantasma ajustando contas que nunca chegaram ao papel. Bom, bem legal, né, gente? Isso aqui foi bem assim, rápido e também bem instrutivo esse vídeo, né? Falamos de vários assuntos, né? Foram vários assuntos abordados para tentar trazer clareza para as pessoas. Até esse último assunto, porque às vezes a gente tem que fazer coisas que você pode entender como algo errado, mas que é uma coisa que você faz para honrar alguém que você ama ou alguém que você amou. Que foi o caso aí desse relato aí, que ele tinha que honrar a memória do pai dele. Estão entendendo, né? Às vezes a gente faz coisas, mas é por isso, é para honrar aquelas pessoas que passaram por nossas vidas. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.